Bom dia, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que bênção nós cantarmos ao nosso Deus, pedindo que Ele nos encha do seu Espírito. E é isso que eu espero que o Senhor graciosamente faça conosco nessa noite. Nessa manhã, desculpa. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo de número 11. Apocalipse 13, 11, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão, exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos adorassem a imagem da besta. Quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, encha-nos, ó Deus querido, do Teu Espírito. Encha-nos, ó Deus querido, por favor, Senhor. Somos finitos, pequenos, dependentes do Senhor. Só tem um aqui que é grande, que é poderoso, que é majestoso, que é o Senhor. Por isso, toda essa liturgia, todo esse culto, Deus, só tem sentido se nós entendermos isso, que a glória é dada ao Senhor. Ó Deus vivo, Deus que nós estamos nesse momento em sua presença, fale conosco, Deus. Usa-me simplesmente para ser fiel à sua palavra, à interpretação desse texto, e eu deixo, Deus querido, tudo com o Senhor. Os resultados, o abrir o coração, o iluminar-nos, o encher-nos da Tua presença. Faça isso conosco, Deus amado. Para a glória de Cristo, nosso Senhor, que nós tanto amamos. Amém. Irmãos, esse texto que está diante de nós é um capítulo extremamente desafiador e que tem gerado muitas especulações, principalmente quando nós chegarmos aqui nesses versículos que falam sobre a marca da besta e fala sobre o número que pode identificá-la, que é o 666. Então é um texto que gera, de fato é sabido por todos aí, muitas interpretações. Agora, para nós entendermos esse capítulo aqui, o capítulo 13, nós temos que primeiramente se valer do seu contexto. E o contexto está lá no capítulo 12, que vai nos ajudar a entendermos aqui o capítulo 13. O capítulo 12, nós vimos que o apóstolo João, ele mostrou que o dragão, que é Satanás, ele não teve êxito na sua principal missão, que é o quê? Que era a missão de destruir o Filho de Deus, que era acabar com o Filho de Deus, e isso ele tentou lá desde o Antigo Testamento, tentando impedir que o Senhor Jesus Cristo viesse e assim cumprisse
as profecias veterotestamentárias. Mas também a missão dele era, já que ele não conseguiu isso, era impedir o nascimento do Filho de Deus, era devorá-lo, como diz as Escrituras, quando ele então nascesse. Mas ele não conseguiu fazer isso e, consequentemente, ele foi então derrotado na cruz do Calvário, cumprindo-se então Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela profecia maravilhosa lá do Antigo Testamento. E aí, meus irmãos, com a sua derrota, após a ascensão de Cristo, Jesus voltou para o céu, ele foi coroado como rei, cumpriu a sua missão, e Satanás então ele foi expulso do céu e foi lançado na terra. Mas vejam que, mesmo com a sua expulsão do céu, a sua derrota na cruz e a sua retirada do céu, ele não mudou o seu modus operandi. Ele continuou com as suas maldades, só que o que ele fez foi o seguinte, ele apenas mudou o seu foco de atuação. Então, agora, em vez de se levantar diretamente contra o Filho de Deus, agora ele passou a se levantar contra o povo do Filho de Deus, contra a igreja. Então, ele passou a perseguir a igreja. Por exemplo, lá no versículo 17... do capítulo 12, fica muito claro para nós quando diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Então, como eu disse, ele mudou o foco. Em vez de Cristo, agora ele passa a perseguir a igreja de Cristo, tá? Sabendo que pouco tempo lhe resta até a volta de Cristo, então ele vai procurar fazer o maior estrago possível ao povo de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos. Lá no finalzinho do versículo 17 do capítulo 12, é bem importante para nós, para entendermos o capítulo 13, que diz assim, que ele, o diabo, se pôs em pé sobre a areia do mar. Imagina essa cena. O mar, a gente sabe que biblicamente, ou melhor, dentro do Apocalipse, ele tem um caráter simbólico de maldade, do reino do mal, mas também você pode entender também como o mar, literalmente. Então a questão é, o diabo, agora ele com as suas estratégias para acabar com a igreja, ele se põe diante do mar, contemplando e pensando o que ele iria fazer. Quais são as suas armas? O que ele vai fazer para acabar com o povo de Deus? E aí o capítulo 13, então, ele vai nos mostrar quais são as armas ou o grande trunfo do diabo, de Satanás. Ele vai levantar dois grandes aliados nessa peleja contra a igreja, que é a primeira besta, que é a besta que emerge do mar, que nós vimos na semana passada, a exposição com o reverendo Mateus, que fala sobre o anticristo, e a segunda besta, que é a besta que emerge da terra. Então são dois grandes aliados do diabo, que o capítulo 13 vai mostrar, para acabar com a igreja. Resumindo, Deus está mostrando, por intermédio do apóstolo João, que Satanás ele vai perseguir a igreja usando dois grandes aliados em um conluio. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Nessa manhã, então nós meditaremos sobre este segundo aliado de Satanás, que é a besta que emerge da terra. E nós veremos isso em 4 pontos. Primeiro, a descrição da besta, que está no versículo 11 do capítulo 13. Segundo, a imitação da besta, a besta imita alguém. Terceiro, a obra da besta, que estão aí nos versículos 13 a 15. E, por fim, a marca e o número da besta. Então, em nome de Jesus, eu espero que o Senhor fale conosco e eu peço a sua atenção a esse texto, olhando para os versículos bíblicos para de fato vermos se é assim que Deus está falando conosco. Então, em primeiro lugar, vejamos a descrição desta segunda besta. Olhe para o versículo de número 11, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vejam que João, meus irmãos, ele começa aqui mostrando que ele teve uma outra visão. Vi outra besta.
Não é a mesma besta lá dos versículos primeiros, né, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 13, mas é uma outra besta, é um outro aliado do diabo. Então, eu acredito que é interessante aqui nós compararmos, para que a gente conheça esse nosso inimigo, fazermos uma comparação da primeira besta e a segunda, para sabermos como que eles atuam. Por exemplo, vejam que a gente pode observar aqui, no mínimo, 3 diferenças entre a primeira e a segunda besta. A primeira diferença dentre essas duas bestas diz respeito à sua aparência. A aparência da primeira besta, como diz o versículo 1 do capítulo 13, é uma aparência, sim, horrível. É uma besta que tem 10 chifres, 7 cabeças, que tem também uma aparência de animais, ou seja, é algo grotesco. É claro que a gente não deve entender isso no sentido literal, mas pelo menos a comunicação visual aqui, a imagem que está sendo transmitida para nós, é de algo horrível, é algo que gera medo. Agora, observem que a segunda besta, não, ela já tem uma aparência bonita, ela já tem uma aparência tranquila, é de um cordeiro. Veja que coisa linda, meus irmãos, um cordeirinho, que pode ser domesticado, que pode ser cuidado, que pode ser levado para casa, para que você deixe aí junto com seu filho, né, junto com a sua família. Se João aqui, se ele quisesse, ele poderia ter mudado, né, ou nós aqui com a nossa imaginação, vamos supor que a gente coloque assim como se fosse um cachorrinho, é um poodle, aquela coisinha mais linda, sabe, um shih tzu, aqueles cabelinhos assim bem lindos, é uma coisinha fofa, mas irmãos, isso aqui é apenas aparente, porque o texto vai dizer para nós que ele, ainda que tenha uma aparência de cordeiro, ele fala como um dragão. Ou seja, ele fala na autoridade do diabo e ele fala como o diabo, apenas se transfigura, apenas tem uma aparência boa, uma aparência vistosa. Em segundo lugar, a diferença da primeira para a segunda besta diz respeito aos seus domínios. A primeira besta, claramente, ela está apontando para um poder político. Ela tanto pode falar, e nós vamos ver ao longo do sermão, que ela pode apontar primariamente para Nero, ela pode apontar para Roma, ela pode apontar para uma raça humana caída. Ela está falando sobre um poder político. Já a segunda está falando sobre um poder que não é político, mas um poder que é religioso. É uma falsa religião, são falsos ensinos acerca da palavra de Deus. Por exemplo, olhe para o capítulo 16, abra aí o capítulo 16 do Apocalipse, no versículo de número 13, Apocalipse 16, 13, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, essa segunda besta aqui, ela é chamada por João de falso profeta. E a primeira, o anticristo. Lá no capítulo 19, versículo 20, diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. E com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então a diferença um é um poderio político, o outro é uma falsa religião, é um poder religioso, que tem um impacto muito grande. Mas a terceira diferença diz respeito às suas identidades entre uma e outra. Provavelmente, meus irmãos, os primeiros cristãos ali, da época do apóstolo João, o auditório primário no qual ele escreveu, eles não teriam dificuldade de identificar essas duas bestas como sendo um poder perseguidor de Roma, ou seja, Nero, a política daquela época, devido à crueldade de quem foi Nero, as coisas que ele fez naquela época, não era difícil eles falarem bem assim: olha, essa besta aí que João está falando, a primeira, certamente está falando sobre Nero, está falando sobre Roma, e também não era difícil eles identificarem a segunda besta como um culto de adoração ao imperador. Ou seja, uma falsa religião que estava surgindo, levando as pessoas a adorarem o homem, ou os homens, uma idolatria,
que a gente aprende aqui dessa descrição da segunda besta e dessa comparação entre elas? Preste muita atenção. Não devemos ser ignorantes acerca dos ardis de Satanás. Ele pode ser e ele é extremamente cruel, mas também ele pode se revelar de uma forma muito encantadora. Ele pode se revelar como um cordeiro, ele pode adentrar a sua casa de uma forma assim, sorrateira e de uma forma muito amiga, muito tranquila. Então não se baseie apenas na sua crueldade, apenas nesse aspecto animalesco, mas ele também se revela desta forma. Por exemplo, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Ele já tinha dito à igreja sobre os falsos profetas, que adentravam as casas como cordeiros, como servos de Deus, mas ele disse que aqueles ali eram falsos obreiros. Ele diz em 2 Coríntios 11, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O reverendo Joel Bick, ele diz assim: nós não devemos nos preocupar mais com a primeira besta, mas nos preocuparmos mais com a segunda. Sabe por quê? Veja o pensamento dele. Porque a primeira besta, ela é ruim o suficiente. A primeira besta, é evidente que ela vai perseguir a igreja, é evidente que ela vai lançar muitos nas prisões, é evidente a sua crueldade, e as pessoas logo identificarão que ela chegou, é a grande perseguição política. Mas a segunda besta, meus irmãos, é mais difícil, sabe por quê? Porque a segunda, ela vem com uma aparência sutil, é um engano religioso. Ela entra à sua casa através das rádios, ela entra à sua casa através das mídias, das redes sociais, ela pode entrar ao seu lar através até de uma pessoa que diz: eu sou um cristão reformado, vamos conversar, vamos dialogar. Aquele bate-papo durante a tarde, aquele cafezinho teológico, sabe? Aquela conversa que você acha que não tem nenhum problema, e aquela pessoa começa a conversar, e aquilo vai adentrando a sua mente, aquilo vai mudando a sua cosmovisão. É uma forma sorrateira. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o engano religioso. Por isso que Jesus, irmãos, ele nos alertou dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus já disse isso. O apóstolo Paulo, se despedindo da igreja de Éfeso, ele reuniu o conselho daquela igreja de presbíteros e alertou-os, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós se levantarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja que conselho sábio que Paulo deu: cuidado, após a minha partida, o engano vai entrar, os falsos apóstolos vão surgir, então acautelai-vos em relação a isso. O que eu estou transmitindo para vocês, meus amados irmãos, aqui é que há muitos transvestidos de cordeiros, muitas pessoas que passam como servos de Deus nas redes sociais, nos púlpitos que estão pregando, parece ser uma coisa muito doce, parece ser um servo de Deus, mas cuidado, tenha discernimento, atentem para o que vocês aprenderam nas Sagradas Escrituras e têm escutado, porque pode ser apenas aparente, mas podemos estar diante de um falso ensino religioso. Agora, em segundo lugar, o texto fala para nós que essa besta, que é um falso ensino, que aponta para uma falsa religião, ela traz uma imitação. Então ela imita alguém ou algo supremo, grandioso. Olhe para o versículo 12, que diz:
essa besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Observe que o texto está dizendo que a segunda besta, olhe de novo para o texto, ela exerce toda a autoridade da primeira na sua presença. Então, o que a segunda besta faz, ela faz sendo submissa à primeira. E automaticamente a primeira, ela está submissa ao dragão. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma submissão do falso profeta, que está imitando o Espírito Santo, que está sendo submissa ao anticristo, que está imitando a Cristo, que está sendo submisso ao dragão, que está imitando Deus Pai. Então, que imitação que está diante de nós aqui? É uma imitação da Trindade. É uma paródia macabra que está aqui diante de nós. Ou seja, isso nos lembra o Deus que nós servimos, como Ele é. Por exemplo, essencialmente ou ontologicamente, não existe submissão dentro da Trindade, dentro do seu ontos. O Pai não é submisso, ou melhor, o Espírito não é submisso ao Filho e não é submisso ao Pai, e assim sucessivamente. Porém, dentro das funções da economia da Trindade, aquilo que a Trindade faz para nos salvar, dentro dessas funções existe submissão. Então nós temos o quê? O Espírito que é submisso ao Filho, que é submisso ao Pai, o Filho que é submisso ao Pai e o Pai que não é submisso a nenhum dos outros, dentro da economia da Trindade. E assim aqui, nós temos da mesma forma essa Trindade maligna, profana, macabra, tentando imitar a Trindade Santa. Lá no capítulo 16, olhe de novo, capítulo 16, versículo 13, deixa bem claro para nós essa Trindade, ao dizer: então, vi sair da boca do dragão, veja o dragão imitando o pai, da boca da besta, a primeira, imitando o filho, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Então é uma Trindade maligna. E qual que é a obra aqui da segunda pessoa dessa Trindade ruim? A obra é fazer, através dos sinais, com que as pessoas adorem a primeira besta. Essa é a obra dele, ou seja, é levar o falso ensino e, através do falso ensino, fazer com que as pessoas adorem ao Estado e fazer com que as pessoas também adorem a um homem. Preste atenção nisso. Levar as pessoas a adorarem o Estado, levar as pessoas a adorarem a homens. Eu fico olhando, meus irmãos, será que não é isto que também nós temos visto nos nossos dias? Será que não é isso que nós temos visto hoje? Pessoas idolatrando o Estado, pessoas idolatrando homens, pessoas se rendendo a homens e não se rendendo a Deus. Eu olho esse cenário político que nós estamos vivendo. Pessoas que idolatram A ou B ou C, que dão a sua vida por causa da pátria, que dão a sua vida por causa de um homem, por causa de um outro homem, por causa de um outro, mas que não medem ou não fazem absolutamente nada, não dão um passo em direção a Cristo, mas dão a sua vida em direção a determinados políticos. É uma idolatria que nós estamos vendo diante de nós. Uma idolatria que ocorreu lá no século I, pessoas adorando Roma, pessoas adorando o imperador, e hoje da mesma forma, pessoas adorando homens e não querem saber de Cristo. A obra do falso ensino, a obra do falso profeta sempre é essa: desvirtuar você, para que você adore outra coisa que não seja a Cristo. E deixa-me falar, meus irmãos, graças a Deus esse não é o nosso problema, mas isso pode acontecer se nós não estivermos apercebidos sobre isso. Sobre os falsos profetas, hoje tem muitas pessoas que se levantam em igrejas, que se levantam em reuniões de oração, dizendo que são profetas, trazendo profecias. Eis que eu te digo isso, ou aquilo outro. Não existe mais profeta como existiu no período do Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
Não tem mais profeta e não tem mais apóstolo. O que tem hoje são pastores, são diáconos, são servos do Senhor que usam a palavra, que está calcada no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Se nós estivéssemos no mesmo período do Antigo Testamento, dentro da mesma ideia dos profetas, esses profetas de hoje já teriam sido esmagados, já teriam sido apedrejados. Como que as pessoas são iludidas? Eles trazem 10 profecias, erram 9, acertam uma. E o povo esquece das 9 que eles erraram e ainda ficam com eles. E ainda acreditam nesses falsos profetas que estão por aí. Fiquem com a palavra. É a palavra de Deus que nós precisamos. Lá em Apocalipse 2, no versículo 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mesmo no Novo Testamento, o Senhor, eu tenho algo contra vocês, que vocês ainda toleram que essas pessoas falem na minha igreja, que ainda profetizem, seduzindo, enganando o povo. Agora, irmãos, em terceiro lugar, qual é a obra ou as obras da besta? O que a besta faz? Quais são os seus ardis? Olhe para o versículo 13, que diz assim: exerce, ou melhor, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então nós temos aqui ainda uma imitação em continuidade, ou seja, o falso profeta, que é a falsa religião, tentando imitar claramente os milagres operados pelos servos de Deus. Vejam que ele faz milagres, não é isso que o texto está dizendo? Isso aqui te lembra o quê? Nos lembra Moisés, o grande servo do Senhor, que operou grandes sinais ali, autenticando a sua obra, mostrando que ele era um enviado de Deus. Nos lembra também Elias, que fez fogo cair do céu, e nos lembra também as duas testemunhas que está falando da igreja, ou seja, da igreja como um todo. Então, essa falsa religião, ela está apontando, meus amados irmãos, para uma imitação daquilo que é feito pelo povo de Deus, daquilo que é feito por Deus usando o seu povo. Sabe o que eu vejo em relação a isso? Preste muita atenção. O que a gente tem visto, não só hoje, mas vamos falar para a nossa época. Muitas curas, muitos milagres, muitas coisas extraordinárias acontecendo em seitas. Sabia disso? Não se iluda, meu irmão. A Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja apóstata, que fugiu da simplicidade das Escrituras, tem muitas pessoas que contam que participaram de uma missa de cura e que foram curadas lá. Tem muitas pessoas que chegam ali, às vezes com câncer, às vezes com AIDS, com algumas coisas, e saíram de lá curados. Tem muitas pessoas que vão no Vale do Amanhecer, e lá no Vale do Amanhecer, como eu já vi em um período que eu fui, daquela seita, pessoas que entravam lá com problemas de saúde e eram curadas, pessoas que vão no espiritismo e que participam de curas mediúnicas através de um médico de cura que faz uma cirurgia naquela pessoa. Ou então, o que dizermos do neopentecostalismo, de várias igrejas que a gente ouve aí na televisão ou vê, dizendo que estava com caroço, que estava com câncer, que estava com isso, que estava com aquilo e foi curado. Aí leva lá o laudo médico me dizendo que não tem mais nada. Sabe o que isso está mostrando? Que através dessas curas está autenticando aquela igreja, aquela religião.
A resposta que eles vão dar para vocês é o seguinte: vocês são muito céticos, vocês são muito frios, vejam que Deus está conosco, vocês estão dizendo que a nossa doutrina é errada, mas Deus está ali, tanto que a prova que Ele está é que lá ocorrem milagres, é que lá ocorrem curas. Esse é o ardil do diabo, é o ardil de Satanás, fazendo com que aconteçam coisas vistosas, miraculosas, extraordinárias nesses lugares para prenderem as pessoas ali, para deixarem as pessoas presas, enredadas nessas falsas doutrinas. Uma vez eu vi um pastor em uma obra que não deve nem ser recomendada, mas ele contando que ele se converteu e o islamismo, se eu não me engano, o hinduísmo, ele dizia bem assim, que no país que ele vivia, o que mais se via era pessoas sendo curadas dentro do hinduísmo. E ele não via isso dentro do cristianismo, e as pessoas ficavam presas lá, dentro daquela falsa religião. Agora veja, irmãos, Martinho Lutero, ele disse lá atrás algo que reverbera para nós: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Mesmo que você veja muitas coisas naquele lugar, se aquilo ali não está coadunado com as sagradas escrituras, rejeita. Sai desse lugar. Orienta outras pessoas, sai disso, porque pode chover milagre, pode acontecer o que for, mas se isso não é bíblico, é um ardil de Satanás. John MacArthur, ele diz na sua obra Ouro de Tolo, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado! Veja a igreja de Corinto, uma igreja com todos os dons espirituais, uma igreja que tinha várias demonstrações visíveis, aparentes, mas era uma igreja bagunçada. Era uma igreja que só se levava por aquilo que via. Irmãos, hoje, muitos cristãos que não estão calcados, alicerçados na palavra de Deus, são presas fáceis desse falso ensino religioso. Basta passar por um problema e você vai passar. E surgir um profeta e lançar alguma coisa, ou você vê alguma coisa extraordinária, que a pessoa já entra naquilo. Falta de maturidade. Falta de maturidade, meus irmãos. Agora, em último lugar, o texto vai falar para nós sobre a marca e o número da besta. Acredito que esse é um dos textos assim mais esperados. E agora? Né? A marca e o número da besta. Por que não ficou com o reverendo Mateus para explicar? Mas amém. Versículo 16. Olhe para o verso 16 que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos começar aqui pela a marca da besta. O que significa isso, meus irmãos? Do que se trata? Infelizmente, muitos pré-milenistas tomaram atitudes assim extremamente radicais e equivocadas, tentando associar a marca da besta a um código de barra, a marca da besta a um chip. Eu lembro de uma época que eu não era ainda nem evangélico, não tinha sido alcançado pela graça de Deus, e fui participar, na verdade eu fui ver uma palestra lá no MEC, e lá estava um grupo de evangélicos falando sobre a marca da besta. Isso aí, meus irmãos, mais de 20 anos atrás, já comentando sobre isso, sobre o código de barra, e naquela época eles aterrorizavam as pessoas dizendo: olha, é isso aqui, ó, vai dar certinho 666, e aí as pessoas ficavam aterrorizadas com aquilo. Muitos vão dizer que são chips, e vejam, eu já ouvi até de alguns, dizendo bem assim: pastor, a marca da besta, sabe o que é? É essa vacina que está tendo aí, por isso que eu não tomo. Já ouviu isso já? Eu não tomo essa vacina não.
Porque isso aí, ó, eu já vou estar ali preso, marcado pela besta. Eu não sou bobo, eu não entro nisso, diz essas pessoas. Agora, vejam só, irmãos, nós devemos entender a marca da besta da mesma forma que a Bíblia também fala sobre a marca ou selo dos eleitos de Deus. Porque dentro do mesmo livro do Apocalipse, fala sobre a marca da besta, mas fala também que o povo de Deus é marcado, é selado. Então, se eu pensar, especular em chip, código de barra, vacina ou qualquer outra coisa desse tipo com a marca desses que não são de Deus, eu também vou ter que levar isso também para aqueles que são de Deus. Mas só que o texto ele não fala nada sobre isso. Quando está falando sobre a marca no povo de Deus, simplesmente é um selo de uma propriedade, dizendo, este povo me pertence. E da mesma forma, a marca da besta, ela também está apontando para isso, está apontando que existe um povo que pertence ao diabo, porque se não está com Deus, está com o diabo. Pegando dentro do contexto daquela época, era fácil de se entender o quê? O imperador, ele tinha um anel que ele marcava, o sinete, ele marcava as coisas que eram dele. Ó, isso aqui é uma propriedade exclusiva minha. Da mesma forma, por exemplo, a moeda que eles tinham naquela época, tinha ali uma imagem, uma marca da cabeça do imperador, dizendo bem assim, isso aqui é uma marca minha, é uma propriedade minha. Então, simplesmente, meus irmãos, sem especular, mas sendo bem simples, como as escrituras apresentam, a marca da besta diz respeito que algumas pessoas, essas que não estão em Cristo, elas pertencem ao diabo. E a marca de Deus significa que você pertence a Deus. Nada mais do que isso. Simbolicamente está apontando para uma questão espiritual. Tem aqueles que pertencem a Deus, que são os eleitos do Senhor, e tem aqueles que pertencem ao diabo. Então, João está mostrando para nós, através dessa visão, essa expectativa, ou seja, de pessoas que são marcadas. Agora vejam o capítulo 14, do 9 ao 11, que vai mostrar qual é a consequência de se receber essa marca, ou seja, de não ser propriedade de Deus, mas ser propriedade da besta ou do diabo. Diz o versículo 9 do capítulo 14, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, se você se mantiver adorando a besta, a ira de Deus permanece e perdurará para todo sempre na sua vida. É nada mais do que isso, é um livro simbólico. Está apontando para aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E aí vem então, meus irmãos, agora, o grande texto que as pessoas especulam também muito, que é o chamado 666, ou seja, um número que vai identificar quem é essa besta. Lá no versículo 17, diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Preste atenção nisso, o número do seu nome. Então existe um número que pode identificar o nome desta besta. É isso que o texto está dizendo. Diante de várias especulações e várias interpretações que existem sobre isso, 666, na minha humilde opinião dessas interpretações, eu acredito que existe duas posições extremamente plausíveis e que uma delas está correta, tá? Uma eu me identifico mais e vou mostrar para vocês. A primeira interpretação sobre essa identificação da besta como sendo esse 666, é uma que é utilizada por muitos teólogos, e teólogos respeitados, homens de Deus, alguns já morreram, outros estão vivos, como por exemplo o I.C. Sproul, nós temos o Kenneth Guentry, e outros teólogos que vão utilizar a chamada gematria. O que é a gematria? Era pegar ali o alfabeto hebraico
E através do alfabeto hebraico, seja de algumas letras ou de uma porção de letras, por detrás daquelas letras tinham alguns números. Logo você pegava algum nome e com aquele nome você tentava identificar qual era o número por intermédio do alfabeto hebraico que aquele nome correspondia. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos utilizando a gematria, chegaram à conclusão, tá, de que esta besta pode ser Nero César, lá do século I. E meus irmãos, eu falo para vocês assim que não seria difícil para a igreja do século I identificar a primeira besta como sendo Nero. Se você estudar quem foi aquele homem, as maldades, crueldades que ele fez, a perseguição ao cristianismo, você vai chegar à conclusão bem assim, pastor, pode ser que seja mesmo. Porque o camarada foi extremamente cruel com a sua família, com o povo de Deus, extremamente cínico, sarcástico, foi um homem extremamente mau. E pela gematria, você pega ali o nome dele, Nero César, ou seja, o nome e o seu título, você vai chegar à conclusão certinha, 666. Então esses teólogos, eles vão dizer, olha, pode ser que seja, mas alguns não vão descartar a ideia de, pode ser que seja Nero, mas Nero também pode ser apenas um protótipo, pode ser apenas uma pessoa que está apontando tipologicamente para um outro ser que vai surgir no futuro. Então a ideia é, primariamente, Nero César. E Roma como aquela falsa religião, mas tipologicamente o texto pode estar apontando também para um outro ser. Então, essa é uma interpretação muito utilizada, inclusive, por muitos teólogos reformados. Agora, uma segunda, que eu me inclino mais, pelo menos até o momento, ela é apresentada por um teólogo que eu e o pastor Mateus estamos citando bastante nos nossos estudos apocalípticos, que é o J. Cabil. O J. Cabil vai dizer assim, ele vai, primeiramente, refutar essa ideia da gematria, tá? De associar as letras e chegar a um número, porque ele vai dizer o seguinte, veja, parece que há uma inconsistência aqui, porque quando João, ele se refere ao seu auditório que era de maioria grega e não de judeus, e quando ele vai usar o hebraico, ele faz questão de citar o porquê que ele está falando aquele hebraico, ou seja, ele explica o que ele está fazendo. Você pode encontrar isso no capítulo 9, versículo 11, você pode encontrar isso no capítulo 16, versículo 16. Então, ele explica a razão dele estar usando o hebraico. Então, se aqui o público maior de João é um público de gregos, por que João, ao utilizar o 666, se ele estivesse se valendo da gematria, por que ele não explicou então? Como ele fez nesses outros 2 capítulos. Então, parece um pouco estranho. E também, segundo Bill, é estranho você pegar os títulos de Nero e tentar forçar Nero César 666. Por quê? Porque Nero tinha outros títulos que não somente esse. Então parece, segundo Bill, que há uma forçação de barra de tentar identificar Nero como sendo o anticristo, como também muitos têm feito ao longo da história. É o Papa, é Ellen White, é fulano, é ciclano, as pessoas sempre vão tentando associar e parece que não consegue se ter muita base. Principalmente porque o livro do Apocalipse, ele trabalha muito com simbologia, com os números. Então, será que João está tratando disso? Então, a conclusão do Bill é que 666 aponta para uma humanidade caída. E aí, meus irmãos, eu finalizo dizendo, olha só, na Bíblia, digamos assim, dentro da numerologia bíblica, o que é o 6? O 6, ele aponta para o homem caído. Já diferentemente, o 7, ele aponta para Deus, para a plenitude de Deus, para a perfeição de Deus. Então, 666 significa o quê? O homem caído. O homem aquém da trindade. O 666, repetido 3 vezes, é como uma trindade profana, sendo exaltada. São 3 pessoas, 666, e o 6 fala sobre o pecado, fala sobre a queda. Então nós temos ali um fracasso. E já o 7,
que aponta para a Trindade, está apontando para perfeição, perfeição, perfeição. William Hendricks, ele diz que o 6 nunca será o 7. O 6 fala do homem, fala da queda, fala da limitação. O 7 fala da perfeição. Então, parece-nos, irmãos, que 666 está apontando para uma humanidade caída em seus delitos e pecados, que adoram homens, que exaltam homens. Eu concluo esse sermão lhe chamando a atenção acerca de algumas perguntas. Diante de tudo que vimos sobre a segunda besta, e também fazendo menção à primeira, você está vivendo de forma contrária a essa falsa religião que tem sido ensinada no mundo? Qual tem sido a sua postura, meu irmão e minha irmã? Você está discernindo as coisas que estão acontecendo entre a verdade e o erro? Você tem tido discernimento para entender as coisas que tem passado, as coisas que você tem escutado, as coisas que você tem visto, o cenário que nós estamos vivendo? Você tem tido discernimento sobre essas coisas? Você está lutando essa batalha com seus ismos, suas ideias, ou você tem lutado essa batalha como sendo a batalha do Senhor e pela palavra do Senhor? Qual tem sido a sua postura? Meus amados irmãos, espero que esteja sendo uma postura de discernimento, de voltar para as Escrituras, de fazer como aqueles crentes bereanos que tudo que viam, que tudo que ouviam, mesmo sendo de Paulo, naquela época, eles iam consultar na Bíblia para saber se aquilo era verdade ou não. Pode ser o camarada, o maior teólogo de todos os tempos. Pode chegar aqui, meu querido irmão, o grande doutor pregando. Consulte as Escrituras. Não se deixe levar pelo aparente, não se deixe levar pelos títulos, não se deixe levar se cair fogo do céu. Mas fique com a Bíblia, com o que está escrito. Pode ser o mais simples, pode ser o grande doutor. Eu quero saber é disso aqui. Você está pregando a palavra? Você está sendo fiel às Sagradas Escrituras? Amém. É a voz de Deus falando conosco. Se não, meu querido irmão, é coisa espúria. Simplesmente é um cordeiro, mas que fala como um dragão. Eu finalizo lendo um texto de 2 Timóteo 3,14, e em Cristo Jesus espero que isso fique bem fixo na sua mente. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Amém, meus irmãos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vamos orar. Amado Deus, ó Senhor, glorioso, é um texto difícil, Deus, não para o Senhor, obviamente, é a Tua palavra, mas para nós, dentro das nossas limitações e desses caráteres simbólicos do livro. Mas eu entendi, Senhor, que o Senhor está tratando sobre essa falsa religião que entra sorrateiramente nos nossos lares e que, se não tomarmos cuidado, Senhor Deus, vai acabar com as nossas famílias, vai acabar com aquilo que o Senhor tem trazido para nós e que nós devemos estar ali firmes, sabendo de quem nós aprendemos. Deus, assim como Paulo, Senhor Deus, instruiu aqueles presbíteros para que tomassem cuidado sobre os falsos obreiros, os falsos apóstolos, eu peço também, Deus querido, que o Senhor abençoe aqui a Igreja Redenção. Abençoe, Deus querido, o conselho dessa amada igreja para que nós, Senhor Deus, tenhamos o discernimento entre a verdade e o erro, Senhor Deus, e que não deixemos, ó Senhor Deus, que isso adentre aqui, mas que a gente tome muito cuidado, Senhor, com muita sensatez, independente de quem venha, do que fale e do que faça, senão abençoe, Deus querido, a Igreja Presbiteriana do Brasil, para que esse discernimento, Senhor Deus, possa ser mantido entre nós. Abençoe todas as nossas igrejas, Senhor Deus, do nosso presbitério, para que a palavra seja o grande atrativo e não outras coisas. E para que a tua igreja, o teu povo entenda, Senhor, que a nossa atração é o Senhor.
que aquilo que nos chama a atenção, que nos dá prazer de sairmos dos nossos lares para estarmos aqui, é para contemplar o Senhor através da tua palavra, é para te adorar em espírito e em verdade, é para cantarmos as Escrituras. Oh Senhor Deus, ajuda, Pai, ajuda-nos nesses dias difíceis, ajuda os nossos filhos, aqueles que estão indo para as faculdades, para que não sejam lá ludibriados por muitos pseudo-intelectuais que rejeitam a tua palavra, que não querem saber do Senhor, que acham que são sábios. Oh Deus querido, nós cremos que o Senhor vai preservar a tua igreja, nós cremos que o Senhor vai cuidar do seu povo como um remanescente fiel, se as coisas piorarem, mas que a gente possa se manter fiel à tua palavra, às tuas promessas, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meus queridos. Fique de pé, vamos cantar.